A tela de projeção ainda permanecia acesa com as minhas descobertas, quando todos se levantaram ao mesmo tempo. 12 executivos, com os rostos marcados por uma mistura de irritação e desprezo, empurraram suas cadeiras para trás ao mesmo instante, como se aquilo tivesse sido ensaiado. Minha voz se perdeu no meio da frase, sobre as preocupantes falhas de qualidade que eu havia identificado. Chega de ouvir os erros dela, anunciou Baxter, o diretor de operações, para toda a sala. Sua voz carregava aquele tom característico de alguém que se considerava intocável. Esta apresentação está desperdiçando um tempo precioso. O farfalhar de ternos caros ecoou pela sala enquanto eles recolhiam seus tablets e cadernos. Ninguém me olhou. Ninguém disse uma palavra. A forma metódica como ignoraram a minha presença parecia pensada para ampliar ainda mais a humilhação. Os números falam por si, eu disse, tentando manter a calma. Nossos clientes estão totalmente satisfeitos, interrompeu Vivian, a vice-presidente de operações. Seu sorriso não vacilou enquanto acrescentava: talvez você devesse refletir se realmente está preparada para esse nível de responsabilidade. Eles caminharam até a saída formando um grupo compacto. O som dos sapatos de couro italiano batendo no piso parecia ensurdecedor no silêncio repentino. 12 executivos, toda a liderança da empresa, saíram da sala enquanto eu permanecia ali, com as mãos ainda erguidas em direção aos dados que exibiam provas incontestáveis da negligência deles. Monroe, o diretor financeiro, foi o último a sair. Ele parou junto à porta, com a mão pairando perto do interruptor da luz. Não perca tempo terminando. Ninguém vai ler o seu relatório. Ele apagou as luzes e me deixou na penumbra, iluminada apenas pela minha apresentação acusatória. 30 segundos se passaram naquela sala escura. Meu coração, que antes disparava por causa do pânico, desacelerou até atingir um ritmo mais estável, mais frio. A traição se transformou em algo sólido, algo que exigia uma resposta. Eu já esperava aquela reação. Na verdade, quase contava com ela. A rejeição pública foi apenas a confirmação de tudo o que eu vinha suspeitando havia meses. Peguei meu celular, procurei um número que eu havia salvo semanas antes, embora torcesse para nunca precisar utilizá-lo. Apertei o botão de chamada. Quando ela atendeu, pronunciei 7 palavras que mudariam tudo. Eles fizeram exatamente o que você disse que fariam. Todos eles? Perguntou a voz do outro lado da linha. Cada um deles. E tudo está gravado. Houve uma breve pausa. Me dê 4 horas. Encerrei a ligação e me recostei na cadeira, observando os dados ainda projetados na tela. As falhas de qualidade, as tentativas de encobrir os fatos, os resultados de testes adulterados, tudo aquilo que eles não queriam que ninguém enxergasse. Antes de continuarmos, agradeço por me acompanhar nesta jornada. Se você está achando a história interessante até agora, clique no botão curtir, para que outras pessoas também possam encontrá-la. Gostaria muito de ler sua opinião nos comentários, e se ainda não fez isso, considere se inscrever para não perder o que acontece em seguida. Confie em mim, você não vai querer deixar de ver o desenrolar desta história. Meu nome é Leona. Até 3 meses atrás, eu era diretora de garantia de qualidade em uma das principais fabricantes de equipamentos industriais do país. Nossos produtos estavam presentes em hospitais, escolas e instalações governamentais em todo o território nacional. Eram equipamentos nos quais as pessoas confiavam a própria segurança sem qualquer hesitação. Nem sempre fui alguém que acumulava inimigos poderosos. Crescendo em uma pequena cidade industrial, aprendi muito cedo que os sistemas tinham falhas, mas que a honestidade era indispensável. Meu pai trabalhou 30 anos na fábrica local, chegando em casa com histórias de negligência e alertas ignorados. Quando a fábrica fechou depois de um acidente que poderia ter sido evitado, prometi a mim mesma que jamais ficaria em silêncio se vidas estivessem em perigo. Minha reputação no setor foi construída com base na meticulosidade. Eu corrigia sistemas problemáticos sem prejudicar as empresas para as quais trabalhava. Eu era conhecida como alguém que encontrava soluções, não como alguém que criava conflitos.
Foi exatamente por isso que me recrutaram. Precisamos de alguém com a sua integridade, disse Baxter durante minha entrevista final, exibindo um sorriso caloroso e convincente. Algumas pequenas ineficiências começaram a surgir em nossos processos. Um olhar novo. É disso que precisamos. Meu antecessor, Thomas, saiu de forma repentina. Problemas de saúde, disseram. Sua equipe parecia estranhamente relutante em falar sobre ele. Quando perguntei sobre sua documentação, recebi respostas vagas sobre um sistema próprio que não havia sido devidamente transferido antes de sua saída. O primeiro sinal de alerta apareceu durante minha visita às instalações. Nadia, uma técnica de qualidade com 8 anos de experiência na empresa, me mostrou tudo com uma precisão quase mecânica. Suas respostas pareciam ensaiadas até chegarmos ao laboratório de testes. Quando perguntei sobre os protocolos de validação, seus olhos se voltaram discretamente para uma pequena câmera no canto da sala, antes que ela respondesse. Seguimos os procedimentos estabelecidos pela empresa, disse ela, com a voz tensa. Mais tarde, naquela mesma semana, descobri resultados de testes que não coincidiam com os resultados da produção. Equipamentos que falharam em verificações críticas de segurança estavam sendo enviados com assinaturas de aprovação. Quando levei isso à minha equipe, todos olharam para as próprias mãos, em silêncio e com medo. Apenas sigam os protocolos estabelecidos, instruiu Baxter quando solicitei uma reunião particular. A gestão anterior complicou as coisas de maneira desnecessária. No dia seguinte, surgiu uma notificação de bônus na minha conta corporativa, muito maior do que o valor que havia sido combinado no contrato. Nenhuma explicação foi apresentada. Recusei o bônus e continuei investigando. Aos poucos, os padrões ficaram evidentes. Nossa principal linha de equipamentos médicos possuía falhas críticas de segurança que estavam sendo deliberadamente escondidas. Os protocolos de teste haviam sido modificados para ocultar defeitos. As reclamações dos clientes estavam sendo redirecionadas e silenciosamente abafadas. O problema não está no produto, explicou Vivian quando apresentei minhas descobertas iniciais em particular. Está nas expectativas do usuário. Toda indústria possui margens de erro consideradas aceitáveis. Não quando esses erros podem colocar pessoas em risco, argumentei. Ela deslizou uma pasta sobre a mesa. Dentro havia um contrato de trabalho revisado, com um aumento salarial considerável e uma cláusula de confidencialidade incomum. Todos se beneficiam da flexibilidade regulatória, disse ela, tocando na linha de assinatura. Recompensamos generosamente os membros da equipe. Peguei o contrato, afirmei que iria analisá-lo e continuei reunindo evidências. Naquela noite, recebi um e-mail anônimo contendo relatórios de segurança antigos que haviam sido alterados em nossos registros oficiais. A mensagem do remetente era curta e direta. Thomas não estava doente. Na manhã da minha apresentação para a equipe executiva, encontrei Nadia me esperando ao lado do meu carro no estacionamento. Eles estão preparando uma armadilha para você, sussurrou ela, olhando repetidamente por cima do ombro. Disseram a todos que seu relatório é apenas um exagero para chamar atenção. Baxter já deixou pronta a documentação da sua demissão. Por que você está me contando isso? Perguntei. Porque Thomas também tentou fazer a coisa certa. A voz dela vacilou por um instante. Ele não merecia o que aconteceu com ele. Ela se afastou antes que eu pudesse fazer outra pergunta. No entanto, havia algo em seus olhos, o mesmo olhar atormentado que eu tinha percebido em toda a minha equipe, que fortaleceu minha decisão. Antes da reunião, fiz uma mudança essencial na minha apresentação. Retirei um slide que continha a prova mais comprometedora, guardando o material para outro momento. Depois que os executivos deixaram a sala, fiquei sozinha na penumbra. A ligação que fiz não foi para um jornalista nem para um advogado. Foi para Elisa, a investigadora principal da agência reguladora que supervisiona o nosso setor, alguém que vinha montando silenciosamente um caso havia meses. Enviei tudo o que foi registrado hoje. Contei para Elisa. A saída ocorreu quase exatamente como previmos, e eles fizeram aqueles comentários sobre o incidente em Cincinnati, que ficaram gravados. A voz dela soou profissional e ponderada. Sim,
Monroe mencionou especificamente como lidar com a situação, como fizeram em Cincinnati, enquanto discutia os relatórios de incidentes suprimidos. Perfeito. Isso ligou os pontos que precisávamos. Ouvi o som de teclas sendo pressionadas ao fundo. Fique onde está por enquanto. Haja normalmente se alguém voltar. Reuni meus materiais de maneira lenta e metódica. A humilhação que deveria ter me esmagado acabou se transformando em algo perigoso. Certeza. Durante 3 meses eu vinha construindo um caso enquanto eles acreditavam que estavam me destruindo. O primeiro contato que fiz com Elisa não foi planejado. Encontrei o nome dela em meio a correspondências que meu antecessor havia escondido em arquivos criptografados. Thomas não havia saído por motivos de saúde. Ele vinha registrando sistematicamente os mesmos problemas que eu tinha descoberto. Seu relatório final desapareceu exatamente no mesmo dia em que ocorreu sua saída repentina. Quando entrei em contato com Elisa, ela demonstrou cautela. Thomas parou de responder às minhas mensagens alguns meses atrás, explicou ela. A empresa afirmou que ele estava indisponível por motivos de saúde. Ele não está doente, respondi. Pelo menos não segundo a esposa dele, com quem consegui falar ontem. Ela disse que ele aceitou um acordo milionário com cláusula de confidencialidade, depois de ser ameaçado com acusações de fraude. Nossa colaboração começou naquela mesma noite. Sabíamos que um confronto direto não funcionaria. Os executivos haviam protegido seus rastros com extremo cuidado, contando com exércitos de advogados prontos para sufocar qualquer acusação. Precisávamos que eles se incriminassem, de preferência de forma pública. Depois de sair da sala de reuniões, caminhei pelos corredores vazios até chegar ao meu escritório. O silêncio parecia pesado naquele momento, quase expectante. Olhei para o relógio. Faltavam 2 horas para a equipe de Elisa agir. A porta do meu escritório estava entreaberta. Lá dentro, sentada na minha cadeira, estava Vivian. Que espetáculo! Disse ela, girando o monitor do meu computador na minha direção, embora não seja surpreendente considerando sua abordagem. Coloquei meus materiais sobre a mesa com cuidado. Havia algo mais que você queria dizer, mas não conseguiu compartilhar com o grupo? Ela exibiu aquele sorriso peculiar que nunca mostrava os dentes. Sabe, Leona, na verdade fui eu quem defendeu sua contratação. Sua reputação de resolver problemas me impressionou. No entanto, você interpretou mal sua missão desde o início. Seu papel era resolver o problema de percepção, não criar um novo, disse ela enquanto ajeitava a saia. Seu contrato foi encerrado, com efeito imediato. A equipe de segurança virá buscá-la em 20 minutos. Deixa aqui todo o material que você reuniu, incluindo minhas anotações pessoais. Os olhos dela se estreitaram ligeiramente. Tudo. A empresa detém os direitos sobre qualquer trabalho produzido durante o seu período de emprego. Entendo, respondi com um leve aceno de cabeça. Algo na minha aceitação tranquila pareceu deixá-la desconfiada. Isto não é uma negociação, Leona. Você criou inimigos entre pessoas que não esquecem. Pessoas com influência em toda a indústria. Isso é uma ameaça? Perguntei. É a realidade. Sua carreira terminou no momento em que decidiu se voltar contra esta equipe. Ela caminhou em direção à porta. Embora eu respeite seus princípios, por mais equivocados que sejam, princípios não valem muito quando comparados à opinião unânime de 12 executivos, eu disse. Ela parou na porta. Exatamente. Ninguém vai acreditar na sua palavra contra a nossa. Depois que ela saiu, sentei-me à minha mesa e abri a gaveta. Lá dentro havia um pequeno dispositivo que vinha gravando todas as conversas no meu escritório nas últimas 10 semanas. Guardei o dispositivo no bolso no momento em que meu celular vibrou com uma mensagem de Elisa. Estamos adiantados. 4 agentes chegando agora. Encontro no saguão em 10 minutos. Reuni meus pertences pessoais, apenas o suficiente para parecer obediente sem despertar suspeitas. Enquanto caminhava pelo departamento, minha equipe me observava com expressões que variavam entre pena e medo. Alguns sabiam o que estava prestes a acontecer. Outros acreditavam que estavam presenciando minha saída definitiva e minha ruína. Nádia me alcançou perto do elevador.
Dizem que você tentou culpar a produção por falhas de projeto, sussurrou ela. Baxter já está anunciando seu substituto. É mesmo? Apertei o botão para descer. Que coincidência. O que você vai fazer? A voz dela tremia levemente. O elevador chegou com um suave sinal sonoro. Às vezes, eu disse ao entrar. Você precisa deixar as pessoas acreditarem que venceram antes que percebam que perderam. O saguão estava movimentado com o fluxo da tarde quando as portas de vidro se abriram. 4 pessoas vestindo ternos escuros entraram, lideradas pela própria Elisa. Seu crachá já estava visível enquanto ela se aproximava da recepção. Divisão de fiscalização, anunciou ela, com a voz ecoando pelo piso de mármore. Temos um mandado para acessar registros específicos da empresa e realizar entrevistas. O segurança pareceu entrar em pânico enquanto pegava o celular. Em poucos minutos, o saguão se transformou em um tumulto cuidadosamente controlado. Funcionários pararam para observar. Telefones foram rapidamente levantados. Alguém do departamento jurídico desceu às pressas, exigindo ver a documentação. Permaneci próxima à recepção, observando Elisa entregar os papéis e explicar a situação com precisão impressionante. Sua equipe se espalhou em direção aos elevadores, acompanhada por representantes legais visivelmente tensos. Baxter apareceu logo depois, vermelho de raiva, dando instruções em voz baixa a um advogado júnior que parecia cada vez mais preocupado. Quando Baxter me viu, sua expressão mudou da irritação para uma suspeita calculada. Ele caminhou até mim, posicionando-se de forma a bloquear minha visão do que estava acontecendo. Espero que você compreenda o que fez, disse ele em voz baixa. Esse espetáculo vai destruir mais do que apenas a sua carreira. Parece preocupante, respondi. Talvez você devesse compartilhar essas opiniões com os agentes lá em cima. O rosto dele se endureceu. Você assinou acordos de confidencialidade. Tudo o que você compartilhou foi fornecido pelos canais regulatórios adequados. Completei por ele. Nada além dos requisitos padrão de relatórios. A cor desapareceu de seu rosto enquanto ele assimilava a implicação. Eu não havia vazado nada para a imprensa nem para concorrentes. Apenas segui os protocolos obrigatórios de relatório que eles vinham ignorando havia anos. Você não tem ideia das forças com as quais está lidando, disse ele em tom baixo. Esta empresa já superou situações piores do que um único funcionário insatisfeito. Sorri, mantendo o olhar fixo no dele. Não estou insatisfeita, Baxter. Estou fazendo exatamente aquilo para o qual você me contratou. Garantir que os padrões de qualidade sejam cumpridos. Algo na minha expressão pareceu incomodá-lo, pois ele recuou um passo. A segurança irá escoltá-la para fora agora. Na verdade, disse uma voz atrás dele, a senhorita Leona permanecerá para auxiliar em nossa investigação. Elisa estava ali, com seu distintivo claramente visível. Temos algumas perguntas sobre a apresentação que foi interrompida hoje mais cedo. As 4 horas seguintes se desenrolaram como uma coreografia cuidadosamente planejada. Agentes circularam pelo prédio, protegendo servidores e documentos. Executivos foram separados para interrogatórios. Funcionários assistiam, incrédulos, enquanto anos de manipulação cuidadosamente construída começavam a se desfazer diante de seus olhos. Eu estava sentada em uma sala de conferências, não a mesma de antes, respondendo perguntas e fornecendo contexto enquanto a equipe de Elisa montava o caso. Através das paredes de vidro, observei a compreensão crescente se espalhar pelo escritório, enquanto quadros brancos eram preenchidos com cronogramas e conexões. Às 16h30, Monroe, nosso diretor financeiro, foi escoltado para fora de seu escritório, pálido e em silêncio. Às 17h15, mais 8 executivos o seguiram, sem algemas, mas claramente sem qualquer controle da situação. Quando passaram pela sala de conferências onde eu estava sentada com Elisa, Baxter cruzou o olhar comigo. O reconhecimento que surgiu em seu rosto, ao perceber que a mulher que eles haviam descartado como incompetente tinha desmontado sistematicamente toda a operação, quase compensou os 3 meses de ansiedade e manipulação psicológica. Mas aquilo era apenas o começo. O que nenhum deles sabia ainda era que, na manhã seguinte, o castelo de cartas cuidadosamente construído por eles
desmoronaria completamente de formas que nenhum deles poderia imaginar. As provas obtidas naquele dia eram apenas uma peça de um quebra-cabeça muito maior, que vinha sendo montado anos antes mesmo da minha chegada. A verdadeira dimensão do que estava por vir só ficaria clara na reunião emergencial do Conselho, marcada para as 8 horas da manhã. Naquele momento, seria tarde demais para reduzir os danos, tarde demais para contratar advogados, tarde demais para qualquer tentativa de contenção. Restaria apenas assistir ao mundo perfeitamente construído por ele se transformar em cinzas, e eu estaria lá para testemunhar cada segundo. A manhã seguinte chegou com aquele brilho estranho que costuma acompanhar acontecimentos capazes de mudar uma vida. Vesti-me com método. Terno cinza carvão, joias discretas, cabelo preso em um coque alto. Naquele dia não se tratava de causar boa impressão. Tratava-se de assistir ao desenrolar inevitável dos fatos. O sono havia me abandonado, mas a adrenalina me concedera uma clareza absoluta. 3 meses de documentação meticulosa, alianças estratégicas e paciência calculada estavam prestes a culminar naquela reunião emergencial do Conselho. A sede da empresa parecia diferente sob a luz da manhã, de alguma forma vulnerável. A segurança havia sido reforçada, com guardas desconhecidos verificando documentos de identidade em todas as entradas. Carros de reportagem aguardavam ao redor da propriedade, contidos por barreiras temporárias. "Senhorita Leona", disse uma mulher que eu não reconhecia ao me cumprimentar na entrada principal. "Sou Zoe, assistente do presidente do conselho. Você deve subir comigo." O andar da diretoria estava estranhamente silencioso. Os escritórios de vidro, que normalmente fervilhavam de atividade, estavam vazios, seus ocupantes claramente ausentes. As telas dos computadores exibiam páginas de login que talvez nunca mais voltassem a receber seus usuários habituais. Zoe me conduziu até uma sala lateral, ao lado da principal sala de reuniões. Por uma porta parcialmente aberta, vi pessoas se reunindo. Rostos sombrios, sussurros apressados, copos de água intocados. "Espere aqui", orientou Zoe. "O presidente do conselho chamará você quando estiverem prontos." Sozinha, verifiquei meu celular. Uma mensagem de Elisa. Segunda fase em andamento. 9 mandados de busca sendo executados ao mesmo tempo. Sorri. O momento não poderia ser melhor. Na sala de reuniões, as vozes começaram a se elevar. Alguém exigia explicações. Outro insistia em representação jurídica. Uma terceira voz, firme e autoritária, rompeu o tumulto. "Esta reunião será iniciada", anunciou Edmund, o presidente do conselho. "Estamos diante de alegações sem precedentes que exigem medidas imediatas." A porta se abriu. Edmund, um homem de cabelos grisalhos e olhar calculista, fez um gesto para mim. "Por favor, junte-se a nós, senhorita Leona." A sala de reuniões continha 23 pessoas. Os 12 membros do conselho, vários executivos seniores que não haviam comparecido à minha apresentação no dia anterior, e um grupo de advogados com expressões sérias. 3 cadeiras vazias à mesa chamavam atenção imediata. "Para aqueles que ainda não a conhecem, esta é Leona, nossa diretora de garantia de qualidade", disse Edmund. Ou melhor, nossa ex-diretora, de acordo com os documentos de demissão que aparentemente foram protocolados ontem à tarde. Documentos que eu nunca aprovei. Murmúrios percorreram a sala. Leona concordou em apresentar suas conclusões diretamente a este conselho antes de falar com os investigadores federais ainda hoje, continuou Edmund. Baxter, que continuava rígido perto da extremidade oposta da mesa, interrompeu. "Isso é extremamente irregular. Nossos advogados deveriam analisar todos os documentos antes." "Você perdeu esse privilégio", respondeu Edmund de forma seca. "Os órgãos reguladores já apreenderam a maior parte dos registros da empresa. Estamos tentando compreender o que realmente está acontecendo antes da abertura do mercado e antes que a empresa perca metade do seu valor." Ele inclinou a cabeça na minha direção. "A palavra é sua." Conectei meu tablet ao sistema de apresentação. A sala escureceu, enquanto as telas se acendiam com os mesmos slides que eu havia começado a exibir no dia anterior. Como comecei a explicar ontem, antes de a equipe executiva abandonar a sala,
Iniciei minha apresentação com firmeza. Nossos protocolos de garantia de qualidade vêm sendo sistematicamente comprometidos há aproximadamente 36 meses. Durante os 40 minutos seguintes, apresentei de forma metódica tudo o que havia descoberto. Resultados de testes manipulados, relatórios de incidentes ocultados, parâmetros de segurança alterados. Mostrei comunicações que comprovavam o encobrimento deliberado de falhas em equipamentos, incluindo 3 casos que resultaram em ferimentos a pacientes em hospitais. As expressões dos membros do conselho alternavam entre ceticismo, choque e uma fúria mal disfarçada. Isso não pode ser verdade, insistiu Vivian quando fiz uma pausa. São incidentes isolados apresentados fora de contexto. Na verdade, respondi, nem sequer mostrei as evidências mais preocupantes. Mudei para um novo conjunto de slides que ninguém naquela sala havia visto antes. Eles continham registros financeiros, revelando padrões de pagamentos suspeitos enviados para contas offshore logo após inspeções regulatórias. Diagramas de rastreamento, ligações entre bônus executivos e métricas de qualidade falsificadas, cadeias de e-mails discutindo estratégias de contenção para possíveis denunciantes. De onde você conseguiu tudo isso? Exigiu Monroe com sua voz rouca. Do seu antecessor, Thomas, respondi com tranquilidade. Antes de ser forçado a sair, ele criou backups seguros de tudo. Ele já previa que poderia ser silenciado. Apenas não imaginava o quão completo seria esse silenciamento. Voltei-me novamente para o conselho. Thomas não saiu por problemas de saúde. Ele saiu porque lhe deram uma escolha: assinar um acordo com cláusula de confidencialidade ou enfrentar acusações de fraude completamente fabricadas. Seu último ato foi criptografar esses arquivos e deixar instruções para que fossem enviados a pessoas específicas, caso ele não reiniciasse um cronômetro digital todos os meses. Isso seria roubo de propriedade da empresa, interrompeu um advogado. Edmund levantou a mão pedindo silêncio. Continue, por favor. Quando fui contratada, recebi uma mensagem anônima com as informações de acesso a esses arquivos. No começo pensei que pudesse ser uma armadilha, mas, à medida que minha própria investigação confirmava os mesmos padrões que Thomas havia documentado, percebi que tudo era real. Avancei para o próximo slide. Imagens de vídeo da minha apresentação do dia anterior surgiram na tela, capturando o momento exato em que a equipe executiva saiu da sala, incluindo seus comentários depreciativos. O áudio cristalino trouxe um silêncio constrangedor para a sala. Você gravou isso ilegalmente, disparou Baxter. Na verdade, não, respondi. Todas as salas de reunião deste edifício possuem um sistema de gravação automática para fins de arquivamento, conforme descrito na seção 4.3 do Manual de Políticas da empresa. Eu simplesmente solicitei acesso a esses arquivos esta manhã, algo que Edmund aprovou. A expressão de Edmund não revelou nada, mas o leve aceno de cabeça que ele me deu disse tudo. Ele havia sido cuidadoso em seguir todos os canais adequados, sem dar à empresa nenhuma violação técnica que pudesse ser usada contra nós. Esta manhã, continuei, agentes federais estão cumprindo mandados de busca nas casas de 9 executivos. Eles procuram especificamente comunicações relacionadas ao incidente de Cincinnati do ano passado, aquele em que a falha de um equipamento em uma sala de cirurgia foi atribuída a erro do usuário, mesmo com documentação interna provando o contrário. A cor desapareceu do rosto de várias pessoas ao redor da mesa. Como você sabe sobre Cincinnati? Sussurrou Monroe. Inclinei levemente a cabeça. Porque fui contratada para descobrir exatamente esse tipo de problema. O fato de você ter tentado me impedir de fazer meu trabalho não significa que eu tenha parado de fazê-lo. Durante a hora seguinte, a reunião se transformou em um verdadeiro centro de gestão de crise. Consultores externos foram chamados, comunicados de imprensa começaram a ser redigidos e analistas de mercado foram contatados. Durante todo esse tempo, permaneci em silêncio observando o mundo deles desmoronar lentamente diante dos meus olhos. Ao meio-dia, a negociação das ações da empresa foi temporariamente suspensa. Às 14 horas,
9 executivos já haviam apresentado suas cartas de renúncia. Às 16 horas, promotores federais anunciaram acusações preliminares contra 7 executivos, e esperava-se que mais fossem indiciados. No final do dia, Edmund me pediu que ficasse depois que todos os outros foram embora. Você está planejando isso há meses, disse ele quando ficamos sozinhos. Não era uma pergunta. Desde a 3ª semana de trabalho, confirmei. Assim que compreendi o que estava acontecendo, percebi que tinha apenas 2 opções: tornar-me cúmplice ou destruir tudo. Você poderia ter vindo falar comigo diretamente. Observei-o com atenção. Será que eu poderia? 3 membros do conselho estavam cientes desses problemas, Edmund. As assinaturas deles aparecem nos documentos de aprovação dos protocolos de teste modificados. Ele teve a decência de parecer desconfortável. Nem todos nós sabíamos a extensão do problema. Ignorar por escolha ainda é uma escolha. Ele assentiu lentamente, aceitando a crítica. O que acontece agora? Isso depende de você. A empresa pode sobreviver a tudo isso, mas não com a mesma estrutura de liderança, não com as mesmas prioridades. E onde você se encaixa nesse futuro? Eu sorri. Eu não me encaixo. Minha carta de demissão estará na sua mesa amanhã. Meu trabalho aqui terminou. Na manhã seguinte, observei da janela do meu apartamento, enquanto os canais de notícias exibiam imagens de executivos sendo escoltados para fora de suas casas. As ações da empresa caíram 42% na abertura do pregão. Ações coletivas estavam sendo preparadas. Analistas do setor previam uma reformulação completa da liderança. O que nenhum deles sabia, o que ninguém além de Thomas, Elisa e eu compreendia, era que aquilo nunca tinha sido uma vingança pela minha humilhação. Era uma questão de justiça para os pacientes prejudicados por equipamentos defeituosos, para os funcionários ameaçados e silenciados, e para a corrupção sistêmica que priorizava o lucro em detrimento da segurança. A vingança não foi a queda pública ou as acusações criminais. Por mais satisfatórias que fossem, a verdadeira vingança aconteceu naquele momento em que 12 pessoas poderosas revelaram simultaneamente quem realmente eram ao se retirarem da sala, acreditando que sua união absoluta as tornava invencíveis, sem sequer suspeitar que aquele abandono sincronizado era exatamente a prova final de que precisávamos. Eles acreditavam que estavam demonstrando poder. Na verdade, estavam selando o próprio destino. Meu telefone tocou. Era um número que eu não reconhecia. "É a Leona?" perguntou uma voz desconhecida. "Sou eu." "Aqui é o Dr. Harrington, do Hospital Memorial. Temos acompanhado as notícias sobre sua antiga empresa. Nosso Conselho de Segurança Médica gostaria de conversar sobre uma possível posição de consultoria, ajudando hospitais a identificar equipamentos comprometidos." "Você estaria interessada?" Eu sorri. Sim. Às vezes, a melhor vingança não é assistir seus inimigos caírem. É usar a destruição deles para construir algo melhor sobre as ruínas que deixaram para trás. Histórias como a de Leona revelam algo profundo sobre estruturas de poder. Muitas organizações não entram em colapso por falta de inteligência ou competência, mas porque criam sistemas onde a verdade se torna inconveniente. Quando isso acontece, pessoas que deveriam proteger a integridade passam a proteger a reputação da instituição. A história mostra como o silêncio coletivo pode ser mais perigoso do que qualquer erro técnico. 12 executivos saíram daquela sala acreditando que sua união era força, quando na verdade era evidência. O que torna essa narrativa poderosa não é apenas a queda dos responsáveis, mas o processo que levou até isso. Paciência, estratégia e coragem moral. Leona não reagiu com impulsividade. Ela construiu provas, alianças e timing. Muitas vezes imaginamos justiça como algo imediato, mas na vida real, ela costuma ser silenciosa, lenta e meticulosamente construída. No final, o poder não caiu por um escândalo repentino, mas porque alguém se recusou a aceitar que a verdade deveria ser negociável. A principal lição dessa história é que integridade sem estratégia
raramente sobrevive em ambientes de poder. Leona não venceu apenas porque estava certa, mas porque entendeu o sistema que enfrentava. Ela percebeu cedo que confrontar diretamente os executivos seria inútil. Em vez disso, decidiu documentar, observar e preparar o momento certo. Essa diferença entre reação emocional e estratégia consciente mudou completamente o resultado. Muitas pessoas acreditam que justiça depende apenas de coragem, mas coragem sem preparação pode ser facilmente destruída por estruturas maiores. A história mostra que a verdadeira força está em transformar conhecimento em ação inteligente. Além disso, revela algo essencial sobre liderança. Quando líderes passam a proteger seus interesses acima da segurança das pessoas, a organização deixa de ser uma instituição e se torna apenas um mecanismo de autopreservação. A queda dos executivos não foi apenas punição. Foi consequência inevitável de um sistema baseado em silêncio e manipulação. No final, Leona provou que uma única pessoa, quando une integridade e estratégia, pode expor até as estruturas mais poderosas. Agora me diz, na sua opinião, quando uma pessoa decide permanecer em silêncio dentro de um sistema corrupto para proteger sua carreira, ela ainda pode dizer que não faz parte do problema? Quando a verdade começa a incomodar quem está no poder, você costuma se posicionar ou prefere esperar que alguém faça isso por você? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também uma nota de 1 a 10 dizendo o quanto você gostou da história. Assim eu consigo trazer mais vídeos que realmente valem a pena para você. Se você chegou até o fim desta jornada comigo, não tenho palavras suficientes para agradecer por ter me ouvido. A coragem de se levantar contra forças poderosas muitas vezes nasce quando sabemos que outras pessoas compreendem a nossa história. Se você se identificou com este conteúdo, curta e inscreva-se para acompanhar mais relatos sobre justiça corporativa. Deixe um comentário compartilhando suas ideias ou experiências. Nossas histórias compartilhadas nos tornam mais fortes. Até a próxima. E lembre-se, nenhum poder resiste ao peso da verdade quando ela finalmente vem à tona.